Olá, meus amigos. Então, hoje eu vou dar início a uma série sobre a essência do Cha Dao. Bem, vocês que estão chegando agora, que ainda não sabem exatamente o que é o Cha Dao, eu vou dar uma breve introdução para que vocês entendam qual é realmente o propósito de fazermos esse trabalho ligado aos chás, à meditação, ao equilíbrio mental, através de uma cerimônia, se é que podemos chamar de cerimônia. É bem informal, porque existem cerimônias de chá que são muito elaboradas, que têm um outro propósito. Mas no Cha Dao, nós vamos ter uma meta de alcançarmos um bem-estar, um equilíbrio mental, através de algumas atividades, não apenas da infusão dessa planta Camellia sinensis, que é conhecida como chá. Mas esse é o chá verdadeiro, porque esses outros que chamamos de chá, eles são infusões de ervas, são herbais, porque camomila, hortelã, boldo, erva cidreira, esses não são chá. Nós chamamos de chá apenas por um vício linguístico. A Camellia sinensis, ela é uma planta que tem uma variedade enorme. Então, existem também técnicas para a produção na qual os sabores, os aromas, as cores são bem diversificadas. Mas vamos hoje, em vez de entrarmos no chá, vamos no Cha Dao, que nós chamamos de Cha Dao, porque a palavra chá é uma palavra chinesa. E nós, no Brasil, usamos, porque a maioria do mundo não utiliza a palavra chá, eles usam tea, té, usam outras variações, mas em chinês é chá. E Dao? Dao é o caminho. Poderíamos traduzir como caminho. Então, o caminho do chá. O caminho no sentido de uma filosofia utilizando o chá. Muitos utilizam para meditação contas. Eles entoam mantras, rezas, outros praticam Hatha Yoga, ou yogas que sejam físicas, que tenham exercícios corporais. Outros utilizam filosofias,
estudo, meditação através da respiração. Então, nós da Cha Dao utilizamos a preparação do chá e também utilizamos filosofia daoísta, utilizamos Qigong, Tai Chi Chuan, utilizamos várias atividades para auxiliar no Cha Dao, porque queremos uma filosofia, queremos uma atividade completa. Sentar e tomar chá apenas não seria tão completo, não exercitaríamos o corpo, por exemplo. E temos também que exercitar nossa inteligência através do Dao Te Ching. Mas o Cha Dao, a preparação do chá, é a atividade principal. Então, vocês devem ter visto alguma vez, talvez no YouTube, ou mesmo no meu canal, que eu tenho vários vídeos falando sobre os chás e a preparação de cada um deles, mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre por que e como funciona. Bem, nós temos aqui essa parafernália, e na qual nós vamos utilizar cada uma delas para um tipo de chá específico, e vamos utilizar esse processo de preparação para cada vez a nossa preparação fique melhor. Por isso que chamamos de Gongfu Cha. Gongfu, como vocês devem saber, é uma palavra que foi usada no Ocidente para expressar artes marciais, que na verdade não está correta. Porque a palavra correta seria Wushu. Agora, Gongfu não está exatamente ligado a artes marciais, está mais ligado ao aperfeiçoamento, algo que você coloca toda a energia para se aperfeiçoar. Um trabalho duro para se aperfeiçoar. Isso seria a melhor tradução para Gongfu. Então, essa mesa que eu tenho aqui na frente, ela é para se preparar o Gongfu Cha. Ou seja, eu vou fazer de tudo para preparar o melhor chá possível com aquelas ervas que eu tenho. Porque é muito fácil você fazer um chá ficar ruim com folhas muito boas, mas é impossível com folhas ruins você fazer ele ficar um chá bom. Mas, mesmo utilizando folhas de má qualidade, podemos chegar ao máximo do potencial daquela folha. E assim como numas folhas de boa qualidade, chegarmos ao máximo que aquelas folhas podem produzir. Agora, você pode arruinar essas folhas ruins se você não prestar atenção no processo, não utilizar as técnicas necessárias para você realmente preparar uma boa infusão. Então, temos que considerar o tempo, a quantidade, a temperatura. Então, aqui eu uso uma chaleira elétrica, no qual ela tem um termômetro que ela me mostra a temperatura. Então, por exemplo, se eu utilizar um chá que não tolera calor, porque ele é um chá que está assim ainda, vamos dizer, um chá verde, por exemplo,
que é um chá que não tolera temperaturas altas porque as folhas ainda estão verdes. Então, se você colocar a 98, 96 graus, você vai queimar essas folhas e o sabor vai ser perdido. Agora, se você utiliza um chá preto, um oolong ou um chá escuro, esses toleram calor, você não pode usar uma temperatura muito baixa, que você não vai extrair o potencial daquele chá. Mas essa preparação, quando você relaxa e faz bem atento aos detalhes, você está conectado o tempo todo, não se distrai. Neste momento, você está entendendo o Chadao. E você vai sentir os aromas e prestar atenção neles. Você não vai se tornar um chá chato. Chá chato é aquela pessoa que faz isso aqui que eu estou fazendo num momento inapropriado. Por exemplo, você está conversando com os amigos sobre um outro assunto. Não é uma cerimônia do Chadao. É apenas curtir um chá. Nesse momento, você não entra nos detalhes da qualidade do chá. Não. O máximo que você pode dizer nessa situação seria estar tomando, provar, dizer, nossa, que chá gostoso. Não fale das notas, não fale dos aromas, não fale nada disso, porque você vai simplesmente criar um incômodo e as pessoas vão acabar te achando chato, ou seja, o famoso chá chato, porque tem o enochato, que é aquele que vai tomar vinho com os amigos, festejando e começa a dar uma de sommelier. E começa, notas de baunilha e madeira encorpado, começa a falar esse tipo de linguagem que pessoas normais, que não têm esse interesse tão profundo no vinho, não vão apreciar. E a mesma coisa acontece no chá. Se você começar, nossa, aroma de frutas, emadeirado, flores silvestres, mel, doce como mel, você se torna uma pessoa inconveniente e vai fazer com que todos se afastem de você. Então, quando você vai fazer o Chadao, número 1, sozinho ou com outras pessoas interessadas no Chadao. Se uma pessoa está interessada e entra para o seu grupo, e você vai fazer uma cerimônia a 2, a 3, a 10, então você pode falar alguma coisa sobre os aromas e os sabores. Mas lembre-se que no Chadao não somos sommeliers, não vamos estar aqui julgando e dando notas para esse chá. Nós vamos apreciá-lo. E para apreciá-lo, podemos apreciar até em silêncio. Não precisamos falar, exaltar as qualidades. Podemos elogiar, dizer, é muito bom, maravilhoso, um aroma delicioso. Assim, pronto, e termine por aí. Agora, quando você está sozinho, se você quiser pensar ou falar em voz alta, analisando o chá, não tem problema. Com uma outra pessoa que está muito interessada também, é até bom, porque um ajuda o outro. Mas lembre-se que a cerimônia do Chadao, ela é feita para que você curta o chá. Você utilizar a quantidade certa de folhas, no tamanho certo do seu bule,
ou do seu gaiwan, que é esse pote com tampa, que a palavra gaiwan quer dizer pote com tampa. Então, você começa a trabalhar com temperaturas, o tempo de infusão, porque tem muitos chás que, se você colocar 20 segundos, 30 segundos de infusão, ele fica amargo demais e você não consegue bebê-lo. Então você tem que conhecer cada tipo de chá, principalmente o que você está usando. Porque não é uma regra, todo chá branco é assim. Não, tem uns que toleram mais tempo, outros que toleram menos tempo. Você tem que experimentar, fazer o teste. Você tem que conhecer as técnicas para começar a partir delas. Você sabe que aquele tipo de chá tem que ser a temperatura tal e o tempo tal. Aí você começa a partir daí. Se você achou que ele ficou um pouco fraco, você dá uma estendida no tempo. Agora, as quantidades é de acordo com o seu recipiente e também nunca colocar de menos nem de mais, nem excessivamente. Por exemplo, esse aqui é um gaiwan de 120 ml, então ele tolera, porque é feita por ml a quantidade, tá? É colocada, por exemplo, para cada 100 ml, normalmente nós colocamos 5 gramas de folhas. Então, no caso, esse tem 120, eu posso colocar um pouco mais de 5. Nunca colocar aqui 7, 8 nesse, porque não vai ficar bom. Esse, que já tem 140, você pode colocar 7, 8 gramas até. Mas se você vai encher até a borda de água. Se você estiver tomando sozinho, eu aconselho a colocar 5 e calcular mais ou menos 100 ml e não colocar mais, porque já que nós vamos beber em pequenos copinhos ou xícaras, esse aqui tem menos ainda, deve ter 40, talvez, ml aqui. Então você tem que controlar a quantidade para não desperdiçar e para não criar também um vasilhame desse com pouco espaço para água. Então temos que prestar atenção. Isso é parte do Gong Fu Cha, porque Gong Fu é algo que você aprende com o tempo. Você não aprende Gong Fu Cha em 1 mês ou 2. Você vai levar anos para ter a experiência. E essa experiência, ao passar do tempo, é que conta. Por isso é Gong Fu, porque Gong Fu é tempo. É tempo e trabalho. Você se dedica, a sua dedicação àquela arte ou àquela atividade, e você persevera e vai em frente até alcançar os estágios mais elevados e sempre buscando o aperfeiçoamento. E no Gong Fu Cha é isso. É muito prazeroso. Imagina, a meditação é degustar chá. Tem pessoas que falam, isso não é meditação. Na verdade, nada do que você faz é meditação, porque meditação é um estado que você vai alcançar através de concentração. Na Índia, eles chamam isso de dharana, que é o estágio que você vai alcançando gradativamente para chegar um dia a um estado meditativo, que se chama dhyana. Então, se você fizer o Gong Fu Cha, você está fazendo dharana, ou seja, igual a todos que dizem estar meditando, porque todos estão fazendo exercícios de concentração. Então, isso aqui
É um exercício de concentração. E nada melhor do que um exercício que te dá um prazer muito grande. Se você gosta do sabor de chás de boa qualidade, você vai simplesmente adorar fazer o Cha Dao. Agora, quem não gosta de chá, aí vai procurar outra atividade. Mas para quem curte os aromas, os sabores dos diversos tipos de chá, que são muitos chás, muitos, desde o branco até o escuro, fermentado. Né? Porque lembre-se, eu sempre dou detalhes, e nesse vídeo eu estou querendo dar uma introdução. Então entenda que os chás são 6 tipos. Desde o branco até o escuro, passando pelo verde, né? Branco, verde, amarelo, oolongs, tem o oolong, né? Que tem uma gama grande, que depois eu vou explicar por que eles são chamados de oolong. E depois nós temos o chá preto e temos os chás escuros ou fermentados, pós-fermentados. Todos os chás, eles têm um pouquinho de fermentação, mínima, mas todos têm um pouquinho. Mas aonde categorizamos eles é na oxidação, que muitos utilizam a palavra fermentação erradamente, porque não é pela fermentação que você categoriza o chá, é pela oxidação. Por exemplo, o chá verde, ele é praticamente pouquíssimo oxidado, não chega nem a 20%. Agora, se você oxidar o chá mais de 20%, ele já entra na categoria dos oolongs, que vai até 80%, alguns dizem que é 85%, ele vai até ali. E o processo de fazer também é diferente. O chá preto, eles são bem mais fermentados, mas não é eles são bem mais oxidados, mas não quer dizer que seja por isso, não, eles têm um outro processo. Na hora de enrolar, eles fazem antes. Então, mas eu não vou entrar nesses detalhes hoje, porque isso é uma conversa muito longa. Eu vou dizer para vocês apenas isso. Então, o chá branco é um chá que ele é seco. Ele quase não é fermentado, é oxidado. O chá verde, ele é um pouco oxidado, pouquíssimo. Depois vem os oolongs, que tem uma gama, que eles são pouco oxidados até muito oxidados. Depois nós temos o chá preto, que na China ele não é chamado de chá preto, ele é chamado de chá vermelho, porque ele é Hong. A palavra Hong quer dizer vermelho, é Hongcha, chá vermelho. E os chás escuros é que são os chás pretos, porque é Heicha. Hei quer dizer preto. Mas como houve essa troca para o Ocidente, então, a partir de um acordo, mantiveram o chá preto, o chá vermelho e o chá escuro, que na verdade na China é o verdadeiro chá preto. Né? Mas tem muitas conversas por que mantiveram, por causa do uruibus, que é um chá vermelho lá da África, que não é chá, é uma erva, apenas usamos a palavra chá como vício linguístico, mas essa categoria de chás na China é branco, né? Bai cha, verde, que é Lu cha, aí temos o long, né? Que o long quer dizer dragão negro, depois temos o Hong cha, que é o chá preto, temos o chá amarelo, que é Huang cha, temos o chá escuro, que lá chama-se Hei cha, que é o chá preto deles. Agora, tem nessa categoria de fermentados, tem 2 tipos. Tem uns que eles são fermentados artificialmente, ou seja, o homem provoca essa fermentação
faz ela rapidamente, e tem uns que são fermentados com o tempo. Esses não ficam tão escuros, porque os reichás que são provocados, assim como o Pu'er, Liu Bao, eles chás são feitos de uma forma que eles ficam muito escuros, ficam como café, na cor do café. E os que são fermentados naturalmente, com o tempo, esses precisam de 10, 20 anos para ficarem saborosos. Você pode tomá-los antes, mas eles só realmente atingem o potencial máximo deles quando eles atingem de 10 a 20 anos. De preferência com mais de 20 anos, que esses são os melhores. Então, esses são os tipos de chá. Agora, existem muitas variedades entre cada uma desses estilos, né? Existem muitas variedades de chá preto com diferentes sabores e aromas, de chá vermelho, né, que é o chá preto, de chá branco, chá verde, chá amarelo. Todos esses chás, eles têm uma grande variedade, dependendo do local onde ele é produzido, a técnica que foi utilizada. Os oolongs, então, eu nem falo, né? Porque esses são realmente os homens que colocam realmente o toque neles, não é só a natureza. Mas isso tudo ajuda na sua concentração. Você conhecer esses chás, saber preparar cada um deles. Olha o seu trabalho. Essa é a sua meditação. Então, hoje eu vou ficando por aqui e vamos continuar falando sobre Chá Dao.